Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live. Hoje será um tema muito bacana, um tema que desperta grande interesse nos escritórios, principalmente os escritórios que são B2B, que atendem outras empresas, que lidam com diretores, gerentes jurídicos. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos diretórios no setor jurídico. Mais especificamente, a gente vai receber o François Legrand, editor-chefe da Leaders League Brasil, e ele vai passar algumas dicas de como estar presente nos rankings, qual é o critério, a metodologia de pesquisa para estar presente nos rankings da Leaders League. Bruno? Boa noite, François, tudo bem? Tudo ótimo. Como vai? Tudo bem também. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa live. Que isso, eu que agradeço. Muito bom estar conversando com você novamente. Eu acho que a última vez que a gente se encontrou presencialmente foi lá no evento da Conceito, né? Já tem mais ou Exatamente. menos um ano. Então, bacana estar te vendo novamente. Super obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar. O François, eu tive esse prazer de conhecer ele nesse evento da Conceito Seminários, que reuniu várias articulações, vários profissionais de diferentes articulações no campo jurídico, no mercado jurídico, e almocei com ele. É uma pessoa fantástica que tem muito conhecimento aí para compartilhar. Mais uma vez, obrigado pela generosidade de conceder o seu tempo e compartilhar a sua experiência em diretórios. Que isso, Bruno. O prazer é todo meu. Assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, a todo o time do BBDE, enfim, pelo convite, a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o nosso trabalho da Leaders League. Enfim, foi a minha primeira apresentação naquela época lá do Conceito Seminário, eu estava me tremendo todo, agora é minha primeira live. Então, essa pandemia também está trazendo algumas coisas positivas no sentido de novas experiências digitais, né? Então, muito obrigado primeiro pelo convite. Em seguida, eu gostaria de agradecer todo mundo que vai nos acompanhar aqui, todo mundo que está em casa. Então, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham aí perguntas, dúvidas aqui que a gente possa esclarecer. O objetivo, afinal, é esse, né, não, Bruno? Eu também não poderia deixar de registrar um agradecimento especial ao nosso time, que está crescendo bastante na Leaders League Brasil. Então, enfim, o Pedro, a Juliana, o Fred, Beatriz, Ana, Bruna e Leandro. E também para o Tomás, com o qual eu trabalhei bastante no Rio de Janeiro e que hoje em dia está vivendo em Lisboa. E por último, porque eu sei que recentemente a Ivy, a chefe de comunicação do Matos Filho, foi uma das entrevistadas, eu só queria deixar aqui uma homenagem registrada ao recém-falecido Zé Eduardo Carneiro Queiroz, ex-sócio-diretor do Matos Filho, que, enfim, foi um exemplo de advogado, um exemplo de gestor. Eu achava importante a gente deixar isso registrado, enfim. A gente tem muitos amigos no Matos Filho, inclusive, e então só uma simples, mas necessária homenagem a ele. Que fez um trabalho incrível e com certeza deixou um legado aí, e com a participação incontestável do crescimento e da solidez do escritório. Corroboro com você. Obrigado por essa prestação dessa homenagem. O Que isso. François, entrando um pouquinho agora no nosso tema, nosso cerne de discussão aqui. Claro, vamos lá. Tema Esse é um preferido. tema que gera aí um interesse, um engajamento dos escritórios, predominantemente B2B, escritórios que atendem outras empresas, que geralmente Claro. dialogam com gerente, coordenador, diretor jurídico, CEO, algum tomador de decisão na empresa. Os diretórios aí que são desejados, são buscados, são sinônimo aí de tradição, qualidade, e com certeza influenciam os empresários na tomada de decisão de uma contratação. Principalmente falando da Leaders League. A Leaders League é um dos diretórios mais respeitados, não só na esfera nacional, mas na esfera internacional, né? Uma empresa, vou deixar você falar um pouco mais, obviamente, mas é uma empresa Claro, claro. parisiense, que está presente no Brasil há mais de 5 anos, com 2 Uhum. unidades, se eu não me engano, né, François?
e que hoje tem o único diretório internacional presente com sede física no Brasil, com uma equipe brasileira. Então, Exatamente, isso e razão de motivo de muito orgulho que a gente é o único diretório internacional aqui no Brasil. O que você estava falando sobre, enfim, esses tomadores de decisão, né, a importância de diretórios jurídicos, a gente ouviu muita história, assim, conversando com os advogados, falando, poxa, não acredito, sabe, o cliente veio conversar comigo porque viu o meu nome dentro do ranking, e tem, inclusive, escritórios que na hora que eles vão fazer o Beauty Contest, né, que é quando eles chamam, enfim, 5 escritórios ou mais, enfim, ou menos, para participar assim, e mostrar que tipo de serviços eles poderiam prestar, e aí eles vão fazer como se fosse, né, um processo seletivo. Eles usam muitas vezes os rankings. É muito importante deixar isso claro, eles não usam como a única fonte, né? Você não vai escolher um prestador de serviço jurídico apenas usando, enfim, um instrumento, mas eles usam muitas vezes para escolher talvez os 5 principais, os 4 principais. Então, o nosso papel também é esse, ajudar esses tomadores de decisões, muitas vezes os diretores jurídicos, ou se não o gerente jurídico para o contencioso, do tributário, ou enfim, de propriedade intelectual, a fazer como se fosse uma shortlist, né? Então, pegar 4 ou 5 escritórios principais, espera aí, eu vou chamar aqui esses 4, esse quinto aqui eu não vou chamar porque eu vejo que ele não está em nenhum outro diretório, não, que seja no nosso, que seja na Chambers, que seja no Legal 500. Então, inclusive, clientes muitas vezes acabam usando 2 ou 3 principais, né? Mas eu não sei se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre o nosso papel, assim. Vamos entrar nessa discussão, mesmo porque a gente recebeu uma bateria de perguntas e foi unanimidade a pergunta que a gente vai deixar, obviamente, no desencadear do nosso bate-papo, de como participar dos rankings, né? Antes disso, acredito que tem aí uma contextualização, metodologia. O François, por exemplo, a gente acha que é diretório. Diretório é muito mais amplo, muito mais holístico que apenas entre aspas, o selo de qualidade. Tem toda uma metodologia. O François é um entendedor do mercado jurídico, não só em esfera nacional, mas em esfera internacional. A Leaders League, ela hoje atende duas segmentações de mercado. O mercado jurídico, que vai ser o tema mais de profundidade da nossa discussão, e o mercado financeiro. Então, ela acaba tendo uma responsabilidade quanto a esse mercado, não só de outorgar uma chancela para uma segurança de contratação, mas também para mostrar o modelo de negócio jurídico, o modelo de negócio financeiro. Inclusive, François, pesquisando a empresa, e eu sou um grande admirador do trabalho de vocês, eu vi que vocês promovem alguns eventos. Me conta um pouquinho como funcionam esses eventos. Acho que muita gente não sabe que a Leaders League também tem essa vertente. Perfeito, com certeza. Super obrigado aí pelos comentários gentis, Bruno. Para dizer a verdade, a empresa, né, ela nasce em 1996 em Paris e ela nunca foi só um diretório jurídico, que é engraçado porque eu vim da Chambers, que tem esse DNA, não vou falar puramente jurídico, mas sempre foi muito visto como um diretório jurídico. E nós somos não apenas o diretório jurídico internacional, ou diretório internacional com presença no Brasil, a gente também é o único diretório jurídico financeiro aqui no Brasil, em que acaba entrando nesses 2 mundos. Falando sobre eventos, a gente tem mais ou menos cerca de 20 grandes eventos ao redor do mundo. A gente tem um evento em Nova York, tem muitos eventos em Paris. Fizemos o nosso primeiro evento em São Paulo em março, logo antes da pandemia parar tudo. Então, foi inclusive bem complicado, porque foi perto assim de quando o governo aqui municipal falou que tinha que parar tudo, mas graças a Deus foi um sucesso. A gente teve a participação do presidente da Stone fazendo keynote. Mas, olhando assim de forma mais geral os eventos que a gente faz, nós organizamos tantos eventos de premiação jurídica, né, que é um braço importante que a gente faz. Então, por exemplo, o maior evento de premiação jurídica da França é um evento nosso, e a Leaders League na França é conhecida como Décideur, então é um nome diferente, né, que significa tomador de decisão. E aí organiza esses eventos também do mercado financeiro. Então, a gente tem um evento que é o maior evento de private equity da Europa. São 1.200 pessoas, 1.300 pessoas, todos os grandes fundos participam. Então, é muito importante ressaltar, como você mesmo falou, né? Não é só um diretório jurídico, nós temos cerca de 10 rankings financeiros que estão em pesquisa no momento, que destacam os maiores fundos de venture capital, os maiores fundos de private equity, maiores bancos de investimento, maiores fundos de investimento imobiliário. Então, tem toda essa outra esfera
que inclusive a gente pretende desenvolver cada vez mais e competir cada vez mais, enfim, com os diretórios que cuidam um pouco mais desse mercado. Mas é muito raro ver essa junção de jurídico e financeiro debaixo de uma mesma casa, especialmente no Brasil. Sempre falo, na verdade, é difícil ver a fusão do jurídico com qualquer outra vertente que não seja a operação do direito em si. O modelo de negócio jurídico no Brasil, ele mudou muito. E eu ouço muitos advogados falarem, hoje tem mais de 1 milhão de advogados inscritos na OAB Brasil e o mercado está saturado. Não, o mercado não está saturado. O mercado não está saturado para quem entende que esse modelo de negócio mudou, que o tomador de decisão é cada vez mais disruptivo e o comportamento de consumo de informação dele, rede social, LinkedIn, eu vejo que vocês também estão muito presentes no LinkedIn, não está saturado para quem entende a importância desses diretórios. Então, é muito importante você destacar isso, François, porque o advogado hoje não basta apenas mais ser um advogado. Ele precisa ter uma visão muito holística do negócio. Então, através dessas lives, inclusive com a sua participação, o objetivo é transmitir para o advogado outras vertentes que são extremamente necessárias para ele ter vantagem competitiva estratégica. François, entrando um pouquinho agora no mérito da Leaders, eu não comentei anteriormente, mas o François é editor-chefe da Leaders League, tem uma vasta experiência como editor e, como já destaquei, um conhecimento, com uma profundidade do mercado jurídico e financeiro tremendos, não só em âmbito Brasil, mas também em âmbito internacional, que dá para ele muito gabarito, muita propriedade no tema em questão. François, vamos entrar um pouquinho agora no que todo mundo quer ouvir. A Leaders League. Cara, me fala um pouquinho como surgiu a Leaders League, qual foi o propósito de fundação da empresa? Perfeito, eu vou contar um pouquinho sobre a Leaders League, assim, nossa origem lá na França, depois falar um pouquinho sobre como a gente chegou no Brasil, e depois você falou um pouquinho da página LinkedIn, que tem sido um projeto pessoal e depois cada vez mais institucional, e aí também entra um pouquinho da minha... Exato, obrigado. Inclusive, hoje a gente publicou uma notícia interessante que fez bastante sucesso. O Marcel Leonardi, ele trabalhou na Google durante muito tempo, é um advogado de proteção de dados, e a gente publicou e está fazendo um maior sucesso. Então, é legal ver esses pequenos exemplos, né, que hoje em dia mostram um pouquinho o sucesso nas mídias sociais. Enfim, então falando um pouquinho sobre a empresa, como eu disse, nasceu em 96, tá? Então tem cerca de 24 anos aí no mercado, e novamente com esse DNA que não era só jurídico, era jurídico, financeiro. O nosso CEO, ele bate muito o martelo nisso. Vocês não devem só trabalhar com o mercado jurídico, tem que olhar tudo, tá bom? Porque o mercado jurídico trabalha com o mercado financeiro e se você conseguir reunir as duas coisas, por exemplo, no evento, entendeu? Você acaba fazendo conexões e a gente acaba sendo como se fosse um meio campo, sabe? Entre o ataque, que pode ser talvez o mercado financeiro, não sei se a defesa seria mais o mercado jurídico, enfim, ótimo. Cada um. Exatamente. E aí a gente organiza muitos eventos, como eu disse, realmente é um braço muito forte, especialmente lá na França, enfim, como eu mencionei esses 2 eventos, maior premiação jurídica do mercado francês, maior evento de private equity da Europa, enfim, são eventos muito grandes. Como eu disse, a gente teve o primeiro evento aqui no Brasil no início do ano, em março, e a ideia é continuar crescendo nesse sentido. Vai ter mais eventos que estão chegando por aí, especialmente, passada essa fase da pandemia. Mas fora isso, o que a gente faz? Obviamente, nós publicamos rankings e pesquisas sobre mercado. Então, a gente, no Brasil, cobrimos os mercados jurídicos e financeiros. Na França, eu fiquei mais ou menos 2 na época que eu saí da TIM, enfim, 20, 30 publicações. É uma coisa maluca, você tem publicação semanal, mensal, trimestral, semestral, e aí eles abordam, por exemplo, de forma especializada, mercado de recursos humanos. Então, tem uma pulverização muito grande e realmente é difícil até eu explicar o tamanho da empresa na França. Internacionalmente, a gente tem crescido cada vez mais. Acho que hoje em dia o Brasil, junto com parte da América Latina também, são os nossos mercados principais no nível internacional, mas a gente tem escritórios em Londres, em Madrid, Lisboa, Rio de Janeiro, obviamente, e São Paulo, agora que a gente inaugurou no começo do ano. No Brasil, então,
A empresa existia aqui desde cerca de 2015, foi nosso diretor internacional Tomás que criou. E, como eu disse, nós somos o único diretório internacional, né, com presença aqui no Brasil fixa. Por que eu bato nesse ponto? Bom, porque eu fazia a pesquisa antes, quando eu estava na Chambers, de Londres, e várias outras publicações ficam de longe. E você consegue fazer uma ótima pesquisa também. Não estou falando mal, alguma coisa assim. Mas a razão toda que eu vim para cá foi a proposta da empresa, que falou, François, por que não pesquisar o mercado jurídico brasileiro estando no Brasil? E assim, para mim uma proposta que fez muito sentido. Então, em 2018 eu me mudei de Londres para o Rio de Janeiro e eu comecei esse projeto, enfim, que já dura cerca de 2 anos e meio. A empresa já existia aqui novamente desde 2015, mas claro que quando eu cheguei, assim, a ideia era realmente trazer essa metodologia da Chambers, que é uma metodologia consolidada ao redor do mundo. Enfim, a Chambers é o maior, provavelmente, diretório jurídico do mundo mesmo. Assim, para você ter noção, Bruno, não sei se você sabe, cobre assim, o Djibouti, quando ela cobre os mercados dos Estados Unidos, cobra por estado mesmo. Então vai Nova York, Califórnia, direito penal de Oklahoma. Então, realmente, tem uma metodologia muito consolidada. A ideia foi trazer isso para o Brasil, mas com esse diferencial de estar aqui presencialmente. Então, isso é um pouquinho sobre a empresa. Por favor. Desculpa te interromper, mas... Não, que isso, eu vou falar muito. Você pode me interromper sempre, não tem problema. Os critérios e a importância deste diretório, como é que foi traduzir isso para o mercado jurídico brasileiro? Porque eu acredito que os comportamentos de consumo são distintos, os mercados são distintos, até o próprio direito, o common law com o direito positivo, que é o nosso caso, são diferentes. Então, deve ser, como é esse trabalho de adaptação dessa metodologia para o país específico, como o caso do Brasil? Então, devo deixar uma coisa clara, eu era chefe de pesquisa para o Brasil lá, então eu sempre trabalhei com o mercado brasileiro. Então, enfim, tem 6 anos que eu estou focando exclusivamente no Brasil. Teve até um período em que tinha a possibilidade de aplicar para a posição de ser editor para a América Latina. A oportunidade, tá? Não estou falando que estava sendo considerado. E aí eu pensei, eu nem quero isso, eu quero focar no Brasil, porque... como você falou, são acho que 1,2 milhões de advogados perante a OAB. Isso, exatamente. É gigantesco. E desculpe, mas para você conhecer bem o mercado jurídico brasileiro, você precisa estar se concentrando 100% e acompanhando, enfim, todas as mudanças que estão acontecendo, né? Por exemplo, que você estava falando sobre essa transformação que a profissão jurídica tem passado, né, nos últimos anos. François, entrando agora um pouquinho no mérito da pergunta que todo mundo quer que você fale, que você trabalhe. Como participar dos rankings? Qual é esse critério? Qual é a metodologia usada? É só para escritório com foco empresarial? Um escritório que é full service, ele pode se candidatar, digamos assim, a diversos rankings? Tem alguma segmentação dos rankings da Excellent para outra categoria? Explora um pouquinho isso, por favor. Claro, com certeza, com o maior prazer. Então, para participar é bem simples. Assim, a gente criou uma conta institucional de e-mail que é brasil@leadersleague.com. Então, assim, é simples, brasil@leadersleague.com. E para participar, tudo que o escritório tem que fazer, qualquer escritório de advocacia, pode ser um escritório de advocacia de uma pessoa, enfim, em teoria poderia, eu recomendo que não, porque tem que ter bastante caso, mas enfim, em tese poderia participar, só encaminhar um e-mail e perguntar como eu posso participar, quais áreas você tem, vocês podem me enviar informações e nós respondemos, assim, geralmente em alguns dias, se não no mesmo dia. Em seguida, o que a gente faz? A gente caminha como se fosse um kit de iniciantes, com tudo que o escritório precisa para participar. Então, assim, a gente tem o nosso cronograma de pesquisa, que é público, atualizado toda hora. Em breve, inclusive, a gente vai disponibilizar os novos formulários para pesquisa de contencioso, arbitragem trabalhista e investigações, os documentos precisam ser enviados até outubro, inclusive. A gente tem, obviamente, um link para seguir a nossa página LinkedIn, porque a gente coloca muita informação relevante lá. A gente envia um link para o nosso mailing list. Enfim,
É muito simples, encaminhar um e-mail para brasil@leadersleague.com que a gente vê esse kit de iniciantes, tá? Agora, com relação à metodologia, é um pouquinho mais longo. Sei que eu falei um pouquinho sobre, enfim, o que é que o escritório precisa fazer para começar a entrar, tipo assim, no nosso radar, para que a gente comece a avaliar o trabalho deles? Por favor, eu acho que o objetivo aqui, obviamente, não é findar o assunto 1 hora, que é o tempo que o Instagram nos possibilita de uma live, mas é dar um direcionamento de como sim eles podem participar desses rankings. Quais são esses rankings? Quantos rankings são? Por favor. Perfeito. Você me interrompe se eu estiver falando muito, porque assim, é o que a gente faz durante o dia a dia, então eu gosto de falar bastante sobre isso. Mas viu, o primeiro passo, então, para quem não está no nosso radar, nunca participou, é enviar esse e-mail e receber o kit de iniciantes. Quem quiser depois do e-mail, pode deixar uma mensagem aqui ou na live, ou pode mandar uma mensagem para mim, enfim, a gente é bem acessível. Enfim, recebe o kit de iniciantes e a gente fala assim que usando ou o cronograma de pesquisa público que a gente envia, ou se inscrevendo na mailing list, vocês passam a receber todos os nossos formulários. Então, o segundo passo é determinar assim, quais áreas de prática eu quero participar. Como você falou, você tem escritório de advocacia full service, que é participar de tudo, para o desespero do marketing, porque eles precisam preencher tudo, coordenar tudo, enfim. Imagina. Então, se a gente... É muito trabalho, assim, um formulário de pesquisa ele deve ter cerca de 20 páginas, 25 páginas. Você imagina se a gente tem um ciclo agora que tem 23 áreas, então você multiplica, assim, 23 vezes 30. É muita coisa. Somado a uma equipe super enxuta, né? Exato, ainda mais com a pandemia. Teve redução de equipe de marketing, muitos escritórios, não todos, mas enfim, é uma realidade, né? Mas, então, em termos práticos, eles escolhem as áreas de prática em que querem participar, né? Um escritório especializado talvez vai pegar 3 ou 4, um full service vai pegar, enfim, 5, 10, 15 áreas de prática, e aí vai ter um prazo indicado, tal, por exemplo, como eu falei agora, essa pesquisa de resolução de conflitos trabalhista e investigações tem em outubro, e aí precisa fazer o preenchimento dos documentos de pesquisa. Eu vou resumir aqui didaticamente o que são os documentos, tá? Você tem uma submission, que é um teste de formulário onde você inclui os casos e outras informações sobre o escritório, e você tem uma planilha de clientes. Tá? O que é a planilha de clientes? Onde os escritórios eles pegam assim, os clientes que eles querem que a gente entrevistem, e aí eles colocam lá os dados de contato. E nós entramos em contato, conversamos com eles de forma anônima, para saber o que eles acharam sobre o trabalho do escritório. O escritório não sabe que a gente conversou com eles não têm a mínima ideia de quando acontece, a gente nunca revela nada, então é realmente todo um processo confidencial. Então esses são os documentos que não são enviados. Perdão. Desculpa. Eu acredito que esse critério da empresa, do diretório, entrevistar os clientes dos escritórios de uma forma imparcial, eu acredito que isso deve ter um peso, uma relevância gigantesca na tomada de decisão de vocês. E os clientes, claro, e deles? Com certeza, com certeza. Esse formulário, quais são você pode abrir um pouquinho, quais são as perguntas-chave, alguns dos critérios questionados para essa indexação, para essa aprovação? Claro, com certeza. Então, esses formulários ficam disponíveis lá no cronograma de pesquisa. Ele é relativamente longo, mas você tem informações, por exemplo, quem são os contatos chaves ou os chefes de departamento daquela área de prática. E aí que vem todo esse trabalho. Para cada área de prática, né, o ranking para o qual você quer se candidatar, você precisa preencher um formulário. Então, chefe de departamento para a área de prática, digamos, petróleo e gás. Depois você tem geralmente uma descrição das especialidades daquele departamento, tá? Então, quais são as especialidades do departamento de petróleo e gás. E depois, e o que é mais importante, eles podem enviar até 10 casos. E aí você pode colocar casos confidenciais ou públicos. E para você ver como o nosso trabalho é sensível. Eu sei de IPOs, através de entrevistas que a gente faz, que vão acontecer daqui a 5, 6 semanas. E os advogados falam, isso aqui é confidencial, né? Claro, tudo bem, com certeza, mas a gente também recebe isso nos nossos documentos de pesquisa.
Então, esses são os principais campos, e a planilha de cliente, como eu disse, é simples, são os nomes dos clientes, os dados de contato, e nós fazemos entrevistas por telefone e também enviamos, enfim, questionários para que eles possam participar também durante o próprio tempo, né, enfim. A Leaders League, François, fiquei surpreso, são 50, hoje são 52 rankings, realmente é uma categorização enorme, e o único diretório que também possui ranking sobre LGPD, que é algo que, em virtude da pandemia, só vai entrar em vigor em 2021. Vocês já se anteciparam nesse sentido. Startups, câmeras de arbitragem, mediadores, contencioso de volume, com três categorizações, 3 tabelas diferentes, e relações governamentais. Então, absolutamente, são critérios com especificações, que eu acredito com rigores técnicos para cada um, uma coisa surpreendente, absolutamente surpreendente. Pós-respondido esse formulário que você aqui nos pontuou, qual é o próximo passo? A pesquisa, obviamente, mas tem algum próximo passo para essa validação? Olha, é engraçado que alguns escritórios acabaram de enviar os formulários e eles, o que acontece agora, François? O que acontece? Eu, tipo, calma, gente, vocês já fizeram a parte de vocês, agora é a nossa parte de avaliar mesmo. Então, assim, depois que o escritório envia pra gente os formulários de pesquisa, né, enfim, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, a gente vai fazer o quê? A gente primeiro vai fazer várias entrevistas, a gente faz entrevistas com pares, tá? Entrevistas com outros advogados para conversar sobre os nossos rankings, ver o que eles acham. Mas, assim, da parte de escritórios, depois que eles enviam esses documentos, eles podem, não vou falar relaxar, mas começa mais o nosso trabalho, tá? Então, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa metodologia e como a gente avalia os documentos que a gente recebe. Então, digamos que a parte dos escritórios, não vou falar que ela terminou, mas já fizeram a parte mais difícil, que é entregar os documentos dentro do prazo. Então, recebendo esses documentos, nós começamos a pesquisa. E a nossa pesquisa, eu diria que ela tem 4 pilares principais, tá? Então, obviamente, são os formulários de pesquisa, ou seja, por exemplo, os casos que a gente recebe, todas as informações que recebemos da parte do escritório naquele formulário. A gente tem os comentários de clientes, né, que obviamente são os clientes que a gente entrevista usando a planilha de clientes que eles enviam para a gente. Então, nós ligamos, por exemplo, para o diretor jurídico da Shell. Já conversamos várias vezes com ele. Acho o Gabriel, não vou lembrar o nome dele de família, mas já conversamos várias vezes. E aí perguntamos, quem são os principais escritórios que você usa aí na Shell? E nós, é interessante a gente pontuar isso, a gente não liga em nome de um escritório. Porque ele pode trabalhar com 10. Então, se eu ligar em nome de um escritório e falar, olha, você trabalha com o Tosini Freire, você trabalha com o Matos Filho, acaba que ele pode pegar, assim, 10 minutos do tempo dele e falar sobre um escritório e depois passar 5 minutos e falar rapidamente sobre os outros 9. Então, a gente gosta que seja espontâneo. Eu estou mencionando isso porque alguns diretórios gostam de ligar em nome de um escritório e a gente acha que isso acaba enviesando a pesquisa. E as outras 2 fontes, então, são os comentários de advogados, que a gente escolhe escritórios ranqueados em nossa tabela para conversar novamente de forma anônima sobre quem está lá. Isso nos ajuda um pouquinho só a calibrar, entendeu? Tipo, François, isso aqui está muito errado, pelo amor de Deus. Tipo, saíram 3 sócios, o escritório está com um problema de compliance, alguma coisa assim, sabe? Alguma distorção mais chamativa nos rankings. E afinal, todo mundo se conhece, são círculos fechados, então acaba sendo muito útil. E o 4º pilar são dados públicos, ou seja, acompanhar o noticiário, ver, por exemplo, se tem rankings de transações, muitas vezes, quem é que está fazendo o maior número de transações, quem é que fez os maiores casos. Então, novamente, os 4 pilares são os formulários de pesquisa, tá? Os comentários de clientes, os comentários de pares e aí também dados públicos, e você tem aí vários dados que eu poderia mencionar. Então, a gente avalia. Geralmente a gente começa com um processo de entrevistas, tá? Então, falando cronologicamente como a gente se organiza. Então, fazemos muitas entrevistas com advogados. Nas últimas 2 semanas eu fiz muitas mesmo, assim. A gente também faz muitas entrevistas com os clientes. Quem a gente não pode conversar com o telefone, por falta de disponibilidade ou até por capacidade, né, do time de falar com
com milhares de pessoas, porque por ciclo a gente recebe assim cerca de 10 mil contatos, então é muita coisa. Então a gente envia também esses questionários para eles poderem participar digitalmente. Obviamente as conversas com advogados eu já falei. E aí, quando termina a parte de entrevistas, a gente começa a avaliar os documentos de pesquisa, que a gente está fazendo nesse momento. Nosso time está fazendo isso nesse momento para o nosso ciclo de pesquisa, que é que a gente chama de Transactions e Deals, mas são 23 áreas de prática. Essa pulverização de áreas de prática, eu acredito que, obviamente, vocês têm uma metodologia que segue para vocês, mas tem alguma particularidade de determinado ranking para outro ranking, as categorizações nesse conceito de pesquisa e no formulário, tem alguma peculiaridade ou elas seguem de uma forma homogênea de maneira geral? Então, os formulários são todos bastante parecidos. Para os que são mais voltados a transacionais, tá? O mais societário, o mais mercado de capitais, o mais direito bancário, a gente de vez em quando pede para eles incluírem dados sobre o volume de casos ou o valor agregado dos casos, porque aí é muito numérico, né? Poxa, quantos casos vocês fizeram em valor total ao longo de 12 meses? E aí, enfim, tem uns números gigantescos lá, não sei quantos bilhões. Então, isso acaba nos dando... Não é o único critério que a gente vai usar para avaliar o escritório. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, o que vai fazer a diferença para o meu escritório quando eu enviar para o líderes e o que vocês vão usar como critérios, né? Porque a gente usa esses critérios dos comentários dos seus clientes, a satisfação deles, os formulários de pesquisa, os comentários de pares, mas também, em termos dos casos que eles nos enviam, a gente também... tem certos critérios que a gente usa, né? Por exemplo, a complexidade dos casos, ou a relevância econômica dos casos. Mas, voltando aos formulários, eles são todos mais ou menos parecidos, tá? Alguns têm certas particularidades, quando é mais transacional, ou enfim, por exemplo, em propriedade intelectual também, quando a gente fala de depósito de marcas, ou depósito de patentes, aí, novamente, é muito estatístico, tipo, quantos casos você está depositando, tá? Enfim, na frente lá do INPE, eu acho. E aí, enfim, o que estiver fazendo tipo 6 mil, que é sempre o Daneman, que é o maior escritório de propriedade intelectual da América Latina, vai sempre estar em primeiro, o outro vai estar em segundo, o outro vai estar em terceiro. Mas é mais ou menos isso. Fora isso, todos os formulários, eles têm no topo uma descrição do que é relevante. Então, muitas vezes os escritórios perguntam, François, o que eu devo colocar aqui nesse formulário? No topo do formulário tem uma descrição bem específica e obviamente muda para cada formulário, né? François, então a pessoa se inscreve no formulário, primeiro passo, tira suas dúvidas com a área de marketing da Leaders League, entrega esses documentos, é feita uma metodologia de pesquisa com as empresas, para aí sim ser formatado a possibilidade ou não de estar presente nos rankings. Exatamente. Eu tenho alguns clientes aqui, eu quero entrar, que estão presentes no rankings de vocês, é um orgulho, uma sensação. Que bom! Eles ficam muito felizes. E eu analisei, François, aqui no site, quando a gente entra no site, tem as categorizações de, entre aspas, diretórios, premiações, se eu puder dizer assim. E eu vi dois que me chamaram a atenção, queria que você explorasse cada uma. Eu vi uma chamada Excellent e outra chamada Leading. Quais são as diferenças dessas categorizações hoje que vocês estipulam no site de vocês? Tá bom, eu vou desmistificar isso um pouquinho, porque Leading, Excellent, Highly Recommended, Recommended, Valuable Practice, Notable Practice, são só nomes que têm a ver com como a empresa, do funcionamento dela. Enfim, como a empresa se chama Leaders League, eles colocaram Leading como se fosse, sabe, o ápice. Mas, assim, para fins de pesquisa, eu sou muito pragmático, né? A gente que lida com tantos documentos, coisa assim, significa realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. São nomes, né? Enfim, então, não é muito mais complicado do que isso. Nós temos, sim, algumas particularidades, por exemplo, dentro de uma categoria em que seja leading, então você pode ter, por exemplo, um grupo 1 e um grupo 2, nunca mais do que 2 subgrupos, mas
fora isso, é muito simples. Na Chambers você tem banda 1, banda 2, banda 3 e banda 4. E para a gente tem Leading, Excellent, Highly Recommended, Recommended. E tem mais a ver com a nomenclatura da Leaders League. Então, de Leaders League, Leaders, Leading. Mas esses critérios, eles são através de uma análise... sim. Dizer assim, de claro, qualidade. Claro. Sim. Eu posso explicar isso. Desculpa, eu achava que você estava falando mais sobre a nomenclatura. Claro, então... Não, é ótimo. Perfeito. Então, com relação aos critérios que a gente usa, enfim, para avaliar, enfim, de uma forma mais alta ou mais baixa um escritório, é o seguinte... Tem a questão de relevância econômica dos casos que estão enviados, novamente, para áreas transacionais, como, digamos, uma fusão. Obviamente, você vai olhar o valor da fusão, você vai ver a complexidade também do caso. Então, digamos, uma fusão envolvendo duas companhias de capital aberto, muito mais complexo. Os próprios escritórios de advogados falam isso para você. Então, por exemplo, você vai ver a relevância econômica dos casos que estão sendo enviados, a complexidade dos casos que estão sendo enviados, você vai ver o nível de atuação. Portanto, por isso que de vez em quando, por sanções transacionais, como a gente só tem 10 casos para avaliar. E por que a gente só dá 10 casos? É porque é o seguinte, a gente, número 1, acho que já é suficiente para ter uma noção do trabalho que o escritório está fazendo, né? São os 10 casos principais. E número 2, eu não sei se eu te enviei esse dado, mas a gente recebeu para esse último ciclo 1.567 documentos de pesquisa. Enviou. Assim, é muita... Exatamente, e são mais de 200 escritórios que estão participando desse ciclo, não é do ano, é de um ciclo que a gente vai ter que entregar mais ou menos em setembro. Então, assim, é um volume muito crítico de informações. Desculpa, François, mais especificamente, 1.565 documentos de pesquisa através de 206 escritórios. Então, realmente é estarrecedor, é assustador. O trabalho de vocês, o volume de trabalho de vocês e também a coerência, a qualidade que vocês conseguem extrair com uma equipe tão enxuta. Isso é absolutamente surpreendente. Então, me inscrevi, preenchi o formulário, mandei, passei na triagem, envio alguns casos que eu considero, mas eu sou escritório, envio alguns casos no ranking que eu quero estar Isso, até 10 casos, exato. Que eu quero estar mais, que tem mais significância para mim, tem mais importância para mim, para estar destacado. Vocês entrevistam esses clientes, através disso vocês conseguem a categorização nos clusters que vocês definem. Perfeito, agora fui aprovado. Os meus clientes, vou dar um exemplo aqui, eles ficam extremamente felizes. E eu tenho 2 perguntas para você nesse sentido. A primeira coisa que os clientes fazem eles mandam essa informação para a nossa agência precisa preparar um enxoval de comunicação para anunciar isso no LinkedIn, no Facebook. E a outra pergunta a gente encontra essa informação hoje no site de vocês. Então, 2 perguntas. Primeira, onde sai apenas o website que sai a nomeação dessas empresas selecionadas pelo diretório? E a segunda pergunta uma vez que temos inserções de LinkedIn e a Leaders League está cada vez mais presente no LinkedIn, a Leaders League hoje, além de todo esse enxoval que você já nos passou, busca alguma informação nas redes sociais dos escritórios, especificamente no LinkedIn? Então, primeira pergunta, se eu compreendi bem, onde é que as informações são publicadas, né, os rankings, tá? Então, no site, obviamente, a gente sempre publica primeiro no site e também, quando possível, por exemplo, a gente participa muito de eventos e é incrível que, enfim, a Leaders League tem no DNA dela muito essa questão do evento. Então, por exemplo, a gente vai de vez em quando participar anualmente no evento da IBA, né, da International Bar Association. Então, a gente tenta conciliar a publicação dos rankings online com a nossa presença no primeiro dia da IBA. Enfim, no ano passado foi na Coreia, então você imagina toda a questão logística de trazer os guias para a Coreia, enfim, e conciliar isso com a publicação, enfim. Mas o mais importante para você saber, então, publicação sempre primeiro no site, e também na versão impressa, que geralmente estão disponíveis em grandes eventos. A gente tem muita parceria com a BPI, a gente tem parceria com a Câncer CBC, geralmente quando a gente também tem com a Câmara de Arbitragem lá no Rio de Janeiro.
Enfim, então, CDMA. Eu não posso esquecer o nome porque eu conheço o Gustavo Schmidt, o presidente, ele me mata. Enfim, então a gente tem sempre essa presença, tanto física mesmo em eventos, e geralmente a gente tenta estar no goodie bag para que seja acessível para todo mundo, mas sempre primeiro online, no site, tá? E a gente sempre divulga no LinkedIn, como você falou. É uma ferramenta que a gente tenta usar muito, a gente acha que é muito estratégico. Muitos diretórios não usam com tanta intensidade do que a gente, e a gente percebe que, acho que o Brasil é o segundo país que mais usa LinkedIn, ou talvez o primeiro, é uma maluquice. E quando você tem uma movimentação no mercado, a gente usa assim. Porque, por exemplo, a gente ficou sabendo antes de todo mundo, de diretórios, que tinha saído alguns advogados, e não para falar mal do escritório, é só para falar um fato, né? Que o Renato Leite Monteiro, acho que ele saiu, foi para o Twitter, então do Batista Luz, virou o novo, acho que era Council de Proteção de Dados da Twitter, e a gente também teve outro exemplo, que foi a saída do Cessnick, Quintino e Salinas, acho que no escritório, que é ótimo assim, de entretenimento, e ele foi para a Netflix. Então, assim, são duas movimentações super importantes, tá? Esse cara aí é o Gilberto Toscano, inclusive, que, se você não estiver acompanhando de perto as mídias sociais, mesma coisa, Marcelo Leonardo, a notícia que eu mencionei, o cara é tipo um gênio de proteção de dados. Ele só colocou no LinkedIn, não tem mais nenhum lugar. Então, nós somos o primeiro diretório a escrever uma notícia sobre a saída dele. Tá lá com, não sei, tá, 120 likes até o momento, e a gente fica muito feliz, porque quando eu cheguei no diretório, na diretoria, a gente tinha 30 seguidores no LinkedIn, hoje em dia são 9 mil e não sei quantos. Então, quando eu comemoro e falo bem assim, é só porque é uma satisfação, entendeu? Não, mas é absolutamente uma crescente o trabalho de vocês, a importância que vocês consolidaram em tão pouco tempo no Brasil. Absolutamente, sim um diretório de desejo, um diretório que é galgado por escritórios aí predominantemente, como a gente já falou, B2B, e isso com certeza é mérito seu e da sua equipe. Um ponto para se destacar aqui, François, que eu acho muito relevante, a importância que os escritórios têm que prestar, têm que debruçar em cima dos seus LinkedIns, essas companies pages, né? Porque além de ser um canal de construção de conteúdo para tornar os escritórios autoridades em determinadas áreas de atuação, eles também têm uma outra relevância, que é uma relevância de mídia, uma relevância de encontrar uma pessoa que seja referência em determinado assunto, como LGPD, por exemplo, essas portarias, esses decretos, nesse momento de estabilidade jurídica que muda o tempo inteiro que a gente vive, e também para os diretórios. Então, olha a importância aí que os escritórios têm que entender que o LinkedIn tem hoje no mercado. E muitas vezes a gente vê aí uma postura que ela não é tão compatível com a importância que a ferramenta hoje proporciona. Com certeza, eu concordo 100% com você sobre essa questão do LinkedIn. A gente vê de vez em quando coisas desatualizadas, ou até o próprio site do escritório está muito desatualizado. E de vez em quando escritórios que, por exemplo, não enviam documentos de pesquisa, a gente não podemos ser pesquisadores passivos, a gente tem que ser pesquisador ativo. Então, se você não envia informação para a gente vai atrás das informações. Assim, se o site estiver totalmente desatualizado, se o LinkedIn estiver totalmente desatualizado, se as informações, enfim, estiverem desatualizadas, pega mal, porque hoje em dia, modernidade é isso, a gente fazer uma live, conversar, entendeu? A gente já está num outro nível de modernidade. Portanto, os escritórios que não conseguem se adequar a esses novos tempos ficam parecendo tradicionais, que é um termo que, inclusive, era proibido na minha época da Chambers, porque significa antiquado. Então, no editorial, você nunca podia usar a palavra tradicional, porque pegava mal e parece que os escritórios sabem disso. E a gente tem, obviamente, o Código de Ética e Disciplina da OAB, a Resolução 02 de 2015, que especificamente no capítulo 8º, a partir do artigo 39, nos ensina que a publicidade jurídica ela deve ter um teor exclusivamente informativo e educativo. O código quer coibir, assim, o caráter mercantil da profissão. Inclusive, o próprio código ele chancela o uso de selos, de diretórios,
de reconhecimentos desde que comprovados. Então, muitos fazem crítica em relação ao código, mas acho que o código, em primeiro lugar, ele não proíbe, sim, ele regulamenta. Eu acho que o código precisa passar por uma reformulação, sim, mesmo porque a comunicação mudou muito, o formato de consumo mudou muito, não temos, nos tribunais locais, não tem um entendimento pacificado sobre alguns aspectos, como os impulsionamentos. Então, mas eu acredito que essa visão do código ela é extremamente benéfica, porque é um trabalho que exige alto valor intelectual agregado, é um trabalho que tem uma responsabilidade social, então é importante essas observações. Tem uma pergunta aqui do Fernando Cota, que eu gostaria de pontuar. Obrigado, Fernando Cota, pela sua grande amigo e advogado. Vislumbram colocar ranking voltado para escritórios que atuam com ESG nas próximas edições? Que são as preocupações sociais, ambientais e de governança? Então, o Cota gostaria que acho que é environmental sustainability and governance. Eu acho que é isso, mas eu não sei. Olha, a gente tem um ranking sim de compliance, tá? Eu não sei se ele está falando de uma forma junta, assim. Eu imagino que provavelmente, talvez nos Estados Unidos, que é sempre o mercado precursor de absolutamente todos os rankings, assim, por exemplo, eles têm nas tabelas de mercado de capitais, vão ter tipo 7 rankings para mercado de capitais, vão ter tipo 3 rankings só para fundos diferentes, enfim. Mas respondendo então a pergunta do Fernando, é isso? Respondendo a pergunta do Fernando, perfeito. Em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta, pela participação. Nós já temos hoje em dia, então, um ranking de direito ambiental, né, obviamente, que é bastante grande, recebemos muitas submissions, está em curso de pesquisa no momento, inclusive, com bastante participação desses escritórios. A gente tem um ranking de compliance, que também é bem debatido, e também temos um de peritos forensicos também, e de, acho que é anticorrupção. Então, a gente tem esses 3 rankings. Sustentabilidade a gente não tem ainda, enfim, no nosso ranking de ambiental, você tem uma questão de logística reversa, que você tem um expoente aí no Felsberg, que é o Fabrício Soller, mas a gente não tem um ranking unificado só para isso. Mas se o Fernando quiser enviar para a gente, assim, uma sugestão de ranking, a gente sempre aceita. Por exemplo, é uma história engraçada, mas em 2016, mais ou menos, eu conversei com uma sócia do Matos Filho chamada Marina Proknos. E ela falou assim, é muito conhecida, é uma advogada de fundos brilhante, e ela falou, François, vocês só têm uma tabela de mercado de capitais, tá simples, vocês deviam criar um ranking de fundos. E na época a gente pensou, a Chambers, que é muito grande, também acaba sendo um pouquinho mais burocrática. Então, se criar um ranking, assim, é um grande projeto, enfim. E na época não criamos. Não por preguiça, alguma coisa assim, mas a gente também, não era uma pergunta ou uma sugestão que todos faziam. Hoje, a gente está vendo essa necessidade. Então, cerca de 4 anos depois, a gente hoje em dia tem um ranking que é Private Equity e fundos. Então, o nosso ranking vai sair agora na próxima edição, em outubro. Então, sugestões são sempre muito bem-vindas. Tá? Foi assim que a gente criou o ranking de HellGov. Então, com certeza, seria muito legal ouvir da parte do Fernando se... Estou vendo aqui ele respondendo. Perfeito, vai ser um prazer receber, enfim, essa sugestão. E a gente tem exemplos disso acontecer. Relações governamentais, a gente tem um único ranking, tá? E a gente conversa com os principais advogados que trabalham com isso e eles falam, poxa, que bacana que vocês conversaram com a gente, ouviram essa ideia. E para a gente é fantástico também, entendeu? Porque nos ajuda não só a trazer visibilidade para um assunto muito importante, e desmistificar esse negócio. Todo mundo acha que lobby tem realmente um sentido pejorativo no Brasil, quando, para dizer a verdade, a relação mais transparente possível entre o privado e o público. Então, a gente realmente tenta ouvir assim sobre essas ideias e sugestões. E essa atualização e essa possibilidade de feedback é muito legal, porque, como eu disse aqui anteriormente, vocês são o único diretório hoje exclusivo para proteção de dados, startups e outras iniciativas. A Daniela Vidigal fez um comentário muito legal aqui, François, que eu queria compartilhar com você. Ela pontuou... Que bacana! Exatamente. Os rankings, te mandou um abraço, falou que você é ótimo e falou, exatamente, além de todos esses benefícios... Trabalhamos juntos. Bacana.
desses aspectos positivos da Leaders League, do diretório, também é bastante importante em termos de atração e retenção de talentos. A gente sabe hoje que um dos principais problemas, ainda mais na geração que a gente atravessa, é o turnover. É a busca de experiências profissionais desses jovens. Antigamente, acho que nas gerações passadas dos nossos... A gente vive na geração Y, mas a geração X era comum, era até visto com bons olhos, virtuoso, uma pessoa ter 30, 40, 50, se aposentar na mesma empresa. Você também, acredito que você também corrobora com essa opinião, que os selos, tem o Great Place to Work também, mas esses selos, essas chancelas ajudam nessa retenção de talento dos escritórios profissionais? François? Tivemos um probleminha aqui com a conexão do François. Vamos esperar ele retomar a live. Mais uma vez, é um assunto que gera muito... O François foi bem esclarecedor nas suas pontuações. Nos explicou qual é todo o processo de participação nos formulários para estar presente no ranking da Leaders League. Um dos diretórios mais reconhecidos, mais premiados, não só em aspecto nacional, mas em aspecto internacional. Essa live, para quem não conseguiu acompanhar, estará presente, estará ativa no nosso IGTV, assim como todas as outras lives. O François já mandou mensagem aqui. Eu vou aceitar ele de novo. Ele vai solicitar, eu já vejo a possibilidade de aceitá-lo de novo. Deixa eu ver se eu consigo... Está conectando. São os ônus aí das lives. Que eu estava falando, são os ônus das lives, das tecnologias. Às vezes a gente tá sujeito a esse tipo de situação. Fique tranquilo, François. Então, minha pergunta foi a importância desses diretórios, não só da Leaders League, mas também tem outros, como a Great Place to Work, né, na retenção de talentos dos escritórios. Então, em primeiro lugar, queria dizer a Dani, muito obrigado pela pergunta, uma pessoa muito querida, ela trabalhava na minha frente lá em Chambers, em Londres, então sempre muito bacana ouvir de pessoas, né, colegas antigos, a gente tem um ótimo relacionamento até hoje, enfim, a Dani também tem clientes que acabam participando da nossa pesquisa, então é muito bacana. Com relação ao turnover, eu acho que é o seguinte, é sempre um motivo de orgulho, né, para um jovem associado, ou enfim, um estagiário ver que o escritório está bem ranqueado. Então, isso, a gente acaba tendo um papel importante nisso, assim, no reconhecimento da excelência. No que um escritório ele vai caindo nos rankings, é possível que, enfim, um associado que vê, poxa, o que eu estou fazendo nesse escritório porque não está indo tão bem ou tal. Mas eu acho que isso é mais pontual, porque como a gente já ranqueia uma espécie de elite, né? A gente falou 1.200.000 advogados perante o OAB. Dos advogados que entram no nosso ranking, você vai pegar 1%, 2%, enfim, é uma parcela muito pequena. Então, só de estar no ranking, geralmente, não só no nosso, dos outros diretórios também, tem vários outros diretórios que fazem excelente trabalho, obviamente nós temos nossas particularidades, e temos nossas forças também, mas os escritórios que entram, então, nesses rankings, eles acabam sendo da elite. Então, geralmente, o associado, desde que o escritório esteja relativamente bem ranqueado, vai estar feliz. Claro, vai depender também quais são os objetivos, né? Se você quer ser um grande advogado de M&A, realmente está trabalhando nos escritórios de elite, de ponta, talvez você não vai ficar feliz de estar num escritório que, enfim, está perto do pé, né? Lá embaixo
do ranking. Mas, como você falou, essa questão de great place to work, de satisfação no trabalho, eu acho que também tem vários outros assuntos que não vou falar que são mais importantes, né? Mas são fatores muito mais relevantes de você estar satisfeito onde você trabalha. Mas sim, a excelência do escritório também acaba pesando bastante. Na minha opinião, como agência, eu vejo o orgulho dos clientes em participarem desses diretórios e eu vejo também como absolutamente uma ferramenta poderosíssima para contratação e retenção de talentos. É Professor, verdade, é verdade. a gente tem mais 5 minutinhos, eu queria ter uma outra pergunta aqui muito bacana do FB Nieto. Ele fala, na Fernando linha do... Nieto. Fernando, isso, o F eu não sabia. Desculpa, Fernando. Na linha do que a Leaders League faz nos Estados Unidos, vocês pretendem hoje pesquisa por região no Brasil? Então, tem planos para fazer isso sim. A gente tem muitos planos, né? E como você viu, a gente está crescendo de forma muito rápida. Eu acho que tem um dado que eu não citei, né? Que em 2018, o primeiro ciclo de pesquisa que a gente fez, a gente recebeu alguma coisa como 250 formulários. A gente já mencionou, hoje em dia são mais de 1.500 nesse ciclo. Uhum. Então, tem sido um crescimento muito grande. A gente foi de 22 rankings em 2018, hoje em dia, para só nos rankings jurídicos, acho que são 53. Então, o crescimento ele tem que ser num ritmo sustentável, tá? Se você começar a criar, vou colocar 70 rankings, acaba que a tua qualidade vai ficar ruim e você não vai conseguir pesquisar tudo, porque é isso, são muitas entrevistas, então tem que ir com calma. Mas, em termos de planos, nós temos planos sim, provavelmente a partir do ano que vem a gente começar a fazer pesquisas regionais, e aí geralmente vai seguir aquele modelo de pegar a região sul, região do Nordeste, enfim, eu nasci em Salvador e antes eu tomava conta da pesquisa do Nordeste lá na Chambers, região Norte e também a região do Sudeste, na qual a gente não inclui geralmente São Paulo, nem Rio de Janeiro, pega só Minas Gerais e Espírito Santo. Essa pergunta do Fernando, obrigado, Fernando, pela sua participação, é muito relevante porque o Brasil é um país de proporções geográficas continental. Então, tem características muito específicas nas suas regiões, não só no ponto de vista de consumo de informação, mas de mercado também. Fato é que a gente está analisando aí os jornais, a gente vê a diferença que o coronavírus tem se perpetuado, tem se espalhado em cada região, como é diferente, né? Então, eu acho extremamente relevante essa pergunta, extremamente relevante a postura da Leaders League e entender esse mercado, entender as particularidades desse mercado como eu disse, de proporções continentais, para uma pesquisa cada vez mais aprofundada, cada vez mais rica em informação, como já o é hoje. François, estamos entrando aqui no final da nossa live, passou rápido, tudo que é bom dura pouco. Nossa, passou muito rápido. Isso é bom, isso é bom. Gostaria de agradecer aqui a sua participação, mais uma vez pela generosidade em compartilhar o seu conhecimento. É um tema muito buscado, muito vislumbrado pelos escritórios e você, mais uma vez, com uma simpatia, com uma didática ímpar, conseguiu passar isso para a gente. Então, obrigado pelo aceite do convite mais uma vez e por compartilhar esse conhecimento tão vasto e esse trabalho tão bacana que a Leaders League faz hoje no Brasil. Não, que isso, Bruno. Eu que agradeço pelo convite, um prazerzão poder falar aqui, enfim, para o seu público, enfim, vocês conversando com pessoas muito legais, eu vi na semana que vem vocês vão conversar com o Paulo Lucon, não é? Então, muito legal, pessoa muito conhecida, enfim, um nome super relevante no mercado. Eu só queria dizer que a gente quer ser o mais acessível possível, ajudar quem quer participar a compreender exatamente como a gente funciona. A gente se colocou numa posição muito humilde de achar que a gente é sortudo por poder conversar com as pessoas que a gente conversa, advogados que a gente conversa, e a gente fica à disposição. É só enviar um e-mail lá para o brasil@leadersleague.com. Quem não lembrar aí pode entrar em contato comigo, com você aí, pedindo informações, que vai ser um prazer ajudar. Pessoal, essa live vai ficar salva no nosso IGTV, assim como todas as outras, e o François já deu um spoiler, e eu queria convidá-los para a próxima quarta-feira. É uma live muito bacana com o professor Paulo Lucon, onde a gente vai abordar as ferramentas de tecnologia, como podem auxiliar jurimetria, software de julgados, falar um pouquinho também sobre LinkedIn, como essas ferramentas auxiliam hoje no direito
4.0 para advogado moderno. François, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Tudo de bom. Um abraço, viu? Boa noite. Boa noite, François. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.